Irmãos, vamos agora para o compartilhar da palavra. E eu gostaria de convidar então aquele que tem a responsabilidade de fechar então a nossa semana de oração. Quero convidar então o pastor Joel, vem à frente, pastor. E o pastor Joel então hoje estará aqui com a incumbência de nós fecharmos essa nossa semana de oração. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, eu vou abordar do versículo 1 até o versículo 18, mas não se preocupem, tá bom? Eu vou ser breve aqui, só vou fazer uma de tantas considerações que eu poderia fazer, porque depois eu quero que nós nos dividamos e nós possamos então dedicar o nosso tempo de oração também em duplas. Tem sido tão gostoso, né, esse tempo. Hoje você vai poder orar com uma pessoa diferente, compartilhar aí, quem sabe, mais bênçãos que você não quis compartilhá-las aqui publicamente. Mas enfim, em Mateus 6, de 1 a 18, nós temos aqui o próprio Senhor Jesus Cristo abordando algumas práticas ditas e chamadas de práticas cristãs. Práticas cristãs que nos aproximam de Deus. E Jesus Cristo vai tratar nesse capítulo de número 6, por exemplo, da caridade, de como que nós devemos fazer a caridade, no título aqui e no tema chamado de esmolas, ou seja, num ofertar, num socorrer necessidades de pessoas miseráveis. Como que deve ser esse nosso socorro? Como que deve ser essa nossa expressão de caridade? Mas aqui também ele vai tratar sobre o tema oração. Como é que deve ser o nosso momento de oração com Deus? E Jesus vai abordando essas práticas cristãs que são enriquecedoras e que são práticas que, mais uma vez eu repito, nos aproximam de Deus. Em seguida ele vai falar também sobre o jejum, que é uma prática cristã que também nos aproxima de Deus. E ele vai falar como deve ser o jejum. E ele vai continuar até o final, falando também da nossa ansiedade, como a irmã Meire falou, como é que a gente lida com as ansiedades do dia a dia. Então, olha, entrega, sabe, não fica ansioso, preocupado com o dia de amanhã, o que vai comer, o que vai beber, mas entrega isso ao Senhor, confia nele. Então essas práticas cristãs de relacionamento nosso com o Pai, são tratadas por Jesus Cristo aqui. Mas de todos os versículos, porque o capítulo 6 é longo, eu quero me ater simplesmente a 3 práticas, que aqui está sendo tratada na forma do esmolar, ou seja, na expressão da minha caridade, na prática da oração e na prática do jejum. Olhando essas 3 práticas cristãs, elas são consideradas, e eu quero que você anote isso, essas práticas cristãs, o dar esmola, ou o contribuir, o socorrer alguém em necessidade, algum miserável, ou algum irmão em Cristo que seja, essas práticas cristãs, como também a oração, bem como o jejum, pega esse pensamento que eu quero te passar. Essas práticas são consequentes e não causais. O que eu quero dizer com práticas consequentes e não causais? Essas práticas não é o que causam, não são elas que nos justificam, não são elas a causa da nossa salvação, porque tem gente que acha que se aproxima de Deus e consegue justificar-se diante de Deus e alcançar a salvação praticando o esmolar, as orações ou o jejum. Essas práticas não são causais, elas são consequentes. E o que eu quero dizer? Elas são consequenciais ou consequentes da minha salvação. Por que eu esmolo? Por que eu ajudo? Por que eu socorro? Por que eu oro? E por que eu jejuo? Não é para ser salvo, mas é consequência do fato de que eu já sou salvo.
A gente precisa entender isso, que práticas cristãs não são causais, não são essas práticas que vão fazer de você mais ou menos justificável diante de Deus, mas essas práticas são consequências do meu relacionamento e da minha salvação, outorgada por Deus e através de Jesus. Então, o primeiro grande princípio comum a essas três práticas que são consequentes, ou seja, se você é salvo, eu sempre gosto de perguntar, tem salvo aqui? Tem? Tem? Eu estou falando para salvos ou não? Amém. Se vocês são salvos, vocês devem exercer essas práticas cristãs, pelo fato de que vocês são salvos, e não devem fazê-las para ser salvo. Se alguém acha que se justifica fazendo romaria, subindo a escadaria, para fazer promessa, para fazer oração, se alguém acha que separando uma parte dos seus vencimentos e dando esmola ou fazendo caridade, vai receber salvação, se alguém acha que jejuar, subir no monte, isso é o que vai justificá-lo diante de Deus, ele pode esquecer que essas práticas não são causais, mas são consequenciais. Elas são consequências da minha relação com Deus através de Jesus Cristo. Então, qual é o princípio que rege essas três práticas? Importantes, hein? Você que é salvo, você deve contribuir. Você que é salvo deve socorrer as necessidades. Você que é salvo precisa sim ter um programa de saber que parte dos teus vencimentos, das bênçãos que o Senhor dá e derrama sobre a sua vida, devem ser revertidas também para a obra do Senhor e para o socorro dos necessitados. Você que acha, ou você que almeja, um cargo melhor, ou uma recolocação melhor no mercado, única e tão somente para ganhar mais, para ter possibilidade de viver uma vida mais abastada, essa não é a vontade do Senhor. E é por isso que, olha, incansavelmente eu sempre tenho dito para vocês, se você quer ser abençoado, você precisa ter uma postura. Eu sou abençoado por abençoar, mas eu também sou abençoado para quê? Para abençoar. Então essas práticas aqui são consequência da minha salvação. E qual é o princípio moderador, tanto para o ofertar, socorrer, esmolar, fazer a caridade, como o princípio moderador para a oração e o princípio moderador para o jejum? Qual é o princípio que envolve essas práticas cristãs? Eu digo que é o princípio da modéstia, e modéstia pautada na discrição. Eu vou repetir mais uma vez. O princípio que modera essas práticas cristãs é o princípio da modéstia, pautada na discrição. O Senhor vai repetir 3 vezes esse princípio da modéstia e da discrição, onde Ele exige que você faça em segredo, em secreto. Porque quando a gente faz em segredo, na modéstia e na discrição, o Senhor nos abençoará, e nos abençoará publicamente. Quando eu quero praticar, usar essa prática cristã, sem modéstia e sem discrição, mas sempre me apresentando e declarando e publicando para que os outros vejam e quem sabe os outros possam me engrandecer. Olha como o irmão Geraldo é generoso, olha como Douglas ajuda as pessoas, olha como o irmão Zaqueu, ele jejua todas as semanas. Quando eu faço para ser reconhecido pelos outros, Jesus Cristo diz que, quebrando o princípio da modéstia e discrição, o teu louvor já será exatamente as palavras de elogio recebidas das pessoas. Então você pode fazer uma escolha. Eu posso desejar ser elogiado pelos homens, ou eu devo desejar ser elogiado por Deus. Então é uma escolha que eu faço. Quando eu quero ser reconhecido pelos homens e elogiado pelos homens, para que os outros fiquem falando para os outros o quão bom eu sou, essa já é a minha glória, esse já é o meu louvor,
é o reconhecimento dos homens. Agora, se eu quiser o reconhecimento de Deus, o princípio moderador da prática cristã é pautado na modéstia, exatamente na discrição. Quer ver? Vou ler 3 versículos para vocês. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 6. Aqui ele está tratando sobre o dar a esmola, para ajudar e socorrer a necessidade do miserável. Olha o que diz ali no versículo 4. Para que a tua esmola seja dada, e seja dada como? Em secreto. E teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará. E como vai ser a recompensa dele? Pública. Sabe o que é pública? É em realmente, quando eu fiz em segredo, sem a intenção, é o Senhor me honrar publicamente. É as pessoas sim reconhecerem como é abençoado o irmão Lopércio, como o irmão Luiz tem uma vida abençoada. E não vão medir que ele é abençoado porque ele esmolou, mas ele é abençoado e as pessoas perceberão sem o irmão Luiz dizer uma só palavra do que ele está fazendo. A prática aqui nesse tempo, gente, era de tocar trombeta, era de estender tapete vermelho, era da pessoa vir com o seu envelope de dízimo na mão. Eita, estou dando aqui hoje a minha oferta, hein? Tira uma foto aqui com o meu envelope na mão. Vocês já viram como que é os tais dos teletons e os crianças esperanças da vida? As pessoas dão aquelas pomposas, né, ofertas, aquelas pomposas contribuições, mas está lá. Sai o nome da empresa, sai o nome do fulano, sai posando do lado do cheque. Irmãos, aqui há um princípio, e eu gosto muito, veja no versículo 3. No versículo 3 diz: quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Aqui a gente está falando, imagina, a esquerda vai, enfia a mão no bolso e a direita está querendo ver. Escuta, quanto que você vai pegar? Sai para lá. Entra, vira para lá. Bota a mão no bolso de trás. Aí a direita bota no bolso de trás, aí a esquerda vai e oferta. Sabe o que é isso? Nem a esquerda sabe o que a direita faz e nem a direita o que a esquerda faz. É força de expressão, mas é só para a gente perceber o quanto o Senhor honra a discrição, a modéstia. Eu conheço tanta gente que tem feito tanta coisa pela obra do Senhor e que você não sabe. E que às vezes nessa que eu trabalho como um intermediário, né? Tem pessoas às vezes que chegam: pastor, ninguém precisa saber, mas pastor, tem alguma sugestão de quem? Tenho, está aqui, ó, pá. E eu sei o que pessoas têm feito pela obra missionária, eu sei o que pessoas têm feito e que na discrição e na modéstia, você depois sabe por que as pessoas estão sendo abençoadas. E às vezes você está com dor de cotovelo, olhando, pô, aquele irmão, como que o irmão prospera, hein? Ah, o irmão deve estar roubando. Tem gente que chega a esse cúmulo, não está roubando. Ele está usando o princípio moderador da modéstia com discrição. E está sendo abençoado. Sabe por quê? Porque ele está abençoando. Mas olha o que diz também no versículo de número 6. Com relação à oração. Tá bom? É o mesmo princípio da modéstia com discrição. Mateus 6:6. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará da mesma forma, como? Publicamente. Eu não estou falando, irmãos, que o Senhor é contra a oração pública que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui numa semana de oração, vários irmãos oraram. Hoje mesmo, quantos não se levantaram e não oraram? Não há nada errado em uma oração pública. O que é errado é quando eu quero orar em público para ser o quê? Reconhecido. É o que ele trata no versículo de número 5. Volta o versículo 5 de Mateus 6. Olha aqui o que Jesus fala: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Ah, está errado, pastor, eu não posso orar em pé, o Senhor não ouve quando eu oro em pé. Não, o problema não está em orar em pé.
Mas veja o que é o problema nesses hipócritas. É porque eles têm prazer ou se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas da rua. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Você percebe? É a soberba, é o orgulho. Eram, quem sabe, aquelas orações com palavras rebuscadas, buscadas, sabe, naquele português arcaico, para querer impressionar as pessoas. As maiores e, sabe, as mais ternas orações foram curtas e derramadas de um coração contrito. Enquanto aquele fariseu estava ali olhando o pobre do publicano ali no templo e batendo no peito e dizendo: eu não sou como aquele publicano. Olha, ele está achando que Deus está o ouvindo. O que Jesus diz? Que aquele publicano pobre, ajoelhado na cinza, no pó. Lembram quando o irmão Zaqueu disse isso aqui ontem? Antigamente, o povo se arrependia, era isso mesmo, é cara no pó, é cinza, é pano de saco. E aquele publicano ali, com a cara no chão, nem tinha coragem de erguer os seus olhos. Ele só batia no peito e dizia: ó Senhor, sê propício, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Olha que oração curta: tem misericórdia de mim, miserável pecador. A Bíblia diz que ele voltou como para casa? Justificado. Sabe, uma das orações mais curtas e sem palavras rebuscadas era de um homem que estava pendurado ao lado de Jesus Cristo na cruz. Ele simplesmente olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É isso mesmo. É Jonas lá no fundo do mar, dentro do ventre do peixe, simplesmente dizendo: eu me arrependo, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá mais uma chance que eu vou lá pregar. Então, irmãos, não está, sabe, o reconhecimento da oração em palavras fabricadas, em estar de pé para ser visto. O problema não está em estar de pé, mas o problema está na soberba e no orgulho de achar que é dessa forma que eu serei ouvido. E por último, para a gente fechar, esse princípio moderador, que está na modéstia, na discrição, do fazer em segredo, para que o Senhor nos honre publicamente, está no versículo de número 18 de Mateus 6. Olha o que diz em Mateus 6. Vou ler desde o 17, porque no 17 vai fechar exatamente essa questão do jejum. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Sabe o que significa ungir a cabeça? Era passar ali o gelzinho. Isso, pentear o cabelo, dá uma penteadinha no cabelo, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Meu pastor sempre dizia, o pastor Josué: tira as remelas, tá bom? Dá uma lavadinha no rosto, para que você tenha uma boa aparência. Penteou o cabelo, lavou o rosto, e aí no versículo 18 está escrito: para quê? Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Tinha gente que jejuava e saía com aqueles olhos fundos, com remela, descabelado. Oh, meu Deus, o que aconteceu com você? Eu estou jejuando. Perdeu o sentido, perdeu. Estou jejuando, faz 3 dias que estou jejuando. Aí as pessoas vão chegar e: uau! Que homem espiritual. Essa já é a tua recompensa, ser elogiado pelos homens. Agora, quando eu jejuo, faço o meu momento particular com o Senhor, tiro qualquer impressão que possa me dizer, né, e me apresentar que eu estou debilitado, e eu vou e enfrento a vida no meu jejum. Irmãos, eu tenho uma facilidade tão grande, minha esposa sabe, de jejuar. Deus me deu uma bênção que eu posso ficar um dia inteiro sem comer e sem beber. Como já passei várias vezes, não estou dizendo aqui para vocês, para vanglória, só a título de exemplo. Porque hoje mesmo eu sei que vai ter um pãozinho ali com um patezinho esperando a gente. E eu estou dentro. Amém? Estou dentro, hã?
Jejum hoje, está de jejum então, tá bom, aí você quebra o jejum ali agora. Mas o que eu digo, irmãos, tira qualquer percepção. As pessoas não precisam te elogiar por tua santidade, mas o teu pai que vem em segredo e sabe da tua intimidade com o Senhor, é Ele quem vai te honrar. Faça o teu jejum, é uma prática agradável aos olhos do Senhor. E sabe o que é o jejum? Não é simplesmente, tem gente que agora está ligada aí, né? Eu quero emagrecer, vou fazer jejum parcial, vou fazer não sei o que lá, tá querendo emagrecer. A razão dele não é querer intimidade com o Senhor, ele está querendo perder peso. Agora, o que é o jejum? É de fato a minha dedicação de corpo, alma e espírito ao Senhor. É eu focar os meus pensamentos com Ele. E é eu estar disposto até a sacrificar o meu próprio corpo e o meu próprio desejo em prol de Jesus e de ter esse momento particular com Ele. Quem precisa saber? Ninguém. Ninguém. Só Deus, que em segredo saberá e vai o quê? Nos honrar e nos honrar publicamente. Por quê? Aquela resposta de oração virá e as pessoas vão perceber, uau, olha, que bênção que Deus lhe concedeu. Mas ninguém sabe. O joelho em terra, o jejum, ninguém sabe o que foi feito. Mas o Senhor te honra publicamente no reconhecimento de que fostes abençoado. Então, irmãos, uma dos princípios moderadores da vida cristã, de qualquer coisa que a gente faça para o Senhor, é o princípio de sempre fazermos com modéstia e discrição. Nós precisamos, principalmente aqueles que estão à frente de ministérios, e vocês não sabem o quanto eu, como pastor, tenho que lidar e lutar com isso diariamente. Com as palavras que eu sei que os irmãos, na maior, sinceridade, às vezes nos dirigem. Pastor, você é uma bênção. Pastor, que palavra abençoada. Pastor, estou orando por você. Isso aqui são doses, é claro, revigorantes. Mas a gente precisa saber como lidar com essa situação, para não permitir que a soberba e o orgulho venham e subam a nossa cabeça. O meu pastor também dizia, eu sei que não é dele essa frase, mas um famoso teólogo do passado dizia: nós não podemos impedir que os passarinhos pousem em nossa cabeça, mas o que nós podemos impedir é que eles façam ninhos. Então, traduzindo em outras palavras, o passarinho se chama orgulho. Às vezes ele vem e pousa, enxota ele e bota ele para voar, porque você tem que impedir ele de fazer ninho. Porque quando as palavras elogiosas vão fazendo ninho e a nossa soberba vai crescendo, a soberba precede a ruína. Então que nós tenhamos esse princípio moderador em tudo que façamos. Você vai abraçar ministérios esse ano, não vai? A que você faça tudo para o Senhor e que a Ele seja toda a honra e seja toda a glória, hoje e sempre. Amém. Pai, muito obrigado por essa palavra com que o Senhor nos desafia nessa noite. Ó Deus, ofertarmos, a orarmos e até jejuarmos, mas que todas essas práticas